das ideias com as quais Jesus mais teve embate eram as ideias dos fariseus. Mas para podermos falar desse grupo, nós temos que voltar no tempo um bocadinho. E antes disso, eu queria apenas lembrar um cartoon que o Volney muito simpaticamente me enviou essa semana. Ele disse que era muito apropriado para ilustrar o que nós falamos na semana passada, mas é também interessante para ilustrar o que vamos falar hoje. Ele é um cartoon que foi desenhado, produzido por esse cartunista brasileiro, o Fernando Gonzalez. Ele tem um personagem, uma tirinha de humor chamada Níquel Náusea, e nessa tirinha que o Volney compartilhou comigo, que eu achei muito engraçado, dei umas boas risadas aqui sozinho, Volney, apresenta aquela famosa história do lobo mau e o porquinho, né? Os três porquinhos. E o lobo mau chega na casa do porquinho e diz o seguinte: eu sou o lobo bom. E o porquinho, confiante que é, ingênuo, como a maioria de nós somos, nós preferimos acreditar na bondade das pessoas. E o porquinho acreditou no que o lobo disse e disse: pode entrar. Pobrezinho dele, né? E o lobo, já com o porquinho na mesa, disse: minha vida mudou depois que eu troquei meu nome. Rótulos, eles enganam, né? Se não corresponderem ao conteúdo. E isso causa danos terríveis nos relacionamentos, tanto de um indivíduo para outro indivíduo, como em todos os relacionamentos institucionais e mundiais, eu diria até, né? Porque a vida humana, ela depende fundamentalmente da confiança que nós precisamos ter no outro. Nós não conseguimos viver sem o outro, mas para que nós possamos ter o apoio do outro, né, a nossa vida sustentada pelo outro, nós precisamos confiar nele. Agora, se ele não é digno de confiança, se mascara, se mostra como lobo bom, apenas para tirar proveito de nós, a sociedade fica num lamaçal, né? Numa areia movediça, em que ela não sabe onde pode pisar, não sabe onde pode, em quem confiar. É por isso que a sociedade cada vez mais vai se amarrando, né? Com leis, com normas, porque não se pode mais confiar nas pessoas, né? Os contratos têm que ter garantias, tem que ter ser registrado, e carimbo, e a testemunha, porque a palavra das pessoas já não bastam, né? Então, é muito importante que nós saibamos, aliás, não podemos ser ingênuos, talvez seja por isso que Jesus uma vez disse que nós devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Porque, embora a mansidão seja um ideal, numa sociedade como a nossa, aliás, não só a nossa, isso já vem de milênios também, né? A natureza humana, ela é uma natureza em que não se pode confiar. Hoje, ela está de um jeito, amanhã está de outro. O ser humano fala coisas que o vento leva. Então, nós precisamos ser prudentes, né? Nessa sociedade em que vivemos, como hoje, como em todas as épocas. Mas Jesus defrontou-se com essa mesma situação de pessoas que se faziam passar por ovelhas, mas eram, na verdade, lobos, né? Vocês certamente estão familiarizados com alguns dos seus escritos, alguns dos escritos que foram feitos a respeito dele pelos seus discípulos e apóstolos, e sabem que ele era uma pessoa que tinha um carinho muito grande por todos os tipos de pessoa, especialmente por aqueles que eram desprezados pela sociedade, os marginais, os párias da sociedade, aqueles que eram pobres, aqueles que eram doentes, aqueles que eram vítima de preconceitos. Jesus tinha um carinho muito especial por essas pessoas.
Mas havia uma classe de pessoas contra as quais ele era inclemente. Era a classe dos líderes religiosos dos seus dias. E entre eles, proeminentemente, destacam-se os fariseus. Sobre eles, Jesus disse a frase da qual nós tiramos o título da nossa conversa de hoje. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E metáfora terrível essa, né? Pessoas comparadas a uma sepultura bonita por fora e podre por dentro. E ele está fazendo referência aí, essas são palavras registradas por Mateus, ele está fazendo referência a um grupo bem distinto e muito influente nos seus dias, que eram os fariseus, que era uma espécie de um partido político, um partido religioso, uma seita, um braço do judaísmo, que incluía também alguns sacerdotes, que incluía também os escribas, e a sua história vem de séculos antes. E vamos dar uma olhadinha rapidamente na origem dos fariseus, para nós podermos entender a sua mensagem contra a qual Jesus se opôs tão veementemente. Israel, na antiguidade, tinha algumas instituições, as duas principais eram a realeza, né? O rei e o palácio, era uma das mais importantes instituições do Israel antigo. O rei era responsável pela segurança da nação, pela administração civil, pública, ele era responsável, muitas vezes, pelo julgamento das pessoas também, ele era uma espécie de juiz, era um líder militar, e era um ícone, né, um símbolo de justiça, deveria ser, pelo menos, um símbolo de retidão, mas a instituição, ela era admirada, né, por todos, respeitada por todos, era muito importante no antigo Israel. E a segunda, outra instituição, era o templo, né? Além do palácio, o templo, com os seus sacerdotes. O sacerdócio constituía uma classe social muito, muito poderosa, muito influente, e que fazia frente ao próprio poder do rei, né? Reis e sacerdotes, às vezes, entravam em conflito, às vezes faziam alianças, porque eles tinham sobre o povo um poder muito grande. Os sacerdotes em Israel eram responsáveis pela educação do povo, não apenas pelos ritos dentro do templo, mas eles também proviam a educação das letras, né, da tradição, da história do povo. Eles eram, na verdade, os professores das crianças e jovens de Israel. E, portanto, eles tinham esse poder de conduzir as massas para um lado ou para o outro. Essas duas instituições, porém, sofreram um término muito rápido, repentino, no ano 586. Aqueles que estão nos acompanhando já por algum tempo devem lembrar-se que nesse ano o Império Babilônico invadiu Canaã, destruiu a cidade de Jerusalém, levou muitos cativos para a Babilônia, que fica lá na Mesopotâmia. Entre esses cativos, príncipes, né? Daniel foi numa das levas, levado para a Babilônia, e acabou-se o reino de Judá. Né? Acabou-se o templo, que ele foi destruído totalmente, e acabou-se também o palácio, acabou-se a realeza, e Israel nunca mais teve um rei, até os dias de hoje. E isso aconteceu há quase 2.600 anos atrás. Judá nunca mais foi uma nação independente, nunca mais se recuperou. Recentemente fundou-se o Estado de Israel, em 1947, numa tentativa de resgatar aquela nação que tinha sonhos de ser o centro do mundo, o centro de influência cultural do mundo. Né? O Salmo
74 faz menção desse evento, que destruiu a capital e levou à extinção o reino de Judá, dizendo: lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Vocês podem imaginar já que aquelas duas classes sociais que tinham tanto poder sobre o povo, deixou de ter, né? O rei já não tinha mais poder porque não tinha mais legitimidade, ele não existia mais rei. Existia a família real, que foi abrigada, foi exilada em Babilônia, né? Mas eles não tinham qualquer poder sobre o povo, não tinham qualquer poder político, muito menos militar, nada econômico, viviam graças aos favores dos reis de Babilônia, né? A mesma coisa com os sacerdotes. Os sacerdotes perderam totalmente a sua influência, porque não tinha mais templo, eles não podiam mais educar também as crianças, as cerimônias acabaram, a escola acabou. Mas uma coisa eles preservaram, eles levaram de Jerusalém para a Babilônia, e essa coisa foram os escritos sagrados. E essa preciosidade que eles ainda tinham nas mãos tornou-se o foco de atenção do povo exilado, o povo de Judá, os antigos, o antigo povo de Israel, e tornou-se para eles a única âncora para manterem a sua identidade étnica, a sua identidade nacional. E eles se devotaram ao estudo desse livro. Nós temos poucas informações desse período que vai do exílio babilônico até o século I da nossa era, mas as poucas informações que nós temos nos sugerem que esse período foi um período dedicado ao estudo desse livro sagrado. E aí foi se formando grupos, porque isso era feito nas residências, nas casas humildes dos exilados, né, em que eles liam, estudavam, e algumas pessoas foram se destacando nesse estudo e se tornando mestres da Torá, né, do livro sagrado dos judeus. Desse movimento leigo, que não tinha nada a ver com sacerdotes, não tinha nada a ver com o rei, era um movimento popular, que se reunia em pequenos grupos. Desse movimento surgiu o que nós chamamos de sinagoga. A palavra sinagoga significa simplesmente isso, congregação, assembleia, né? Era apenas a congregação, as pessoas se reunindo para estudar a Torá. Então, as sinagogas da antiguidade começaram assim, nesse momento de total instabilidade, em busca da preservação da identidade nacional. E esse movimento foi crescendo, e nesse momento criaram-se líderes que eram especialistas na Torá. Sinagogas são mencionadas em escritos da antiguidade. A inscrição mais antiga que até hoje foi encontrada e menciona a sinagoga, que menciona uma sinagoga, é uma pedra, uma lápide, que foi encontrada dentro de uma cisterna, junto com outros entulhos, aparentemente de uma construção que foi demolida, jogaram o entulho todo dentro de uma cisterna, e em 1913, um arqueólogo trabalhando ali em Jerusalém, o Orfeu é um monte que fica do lado do muro de Jerusalém, ele encontrou essa cisterna e dentro dela encontrou uma inscrição que é chamada inscrição de Teódotos, do primeiro século antes da nossa era. E essa inscrição diz o seguinte: Teódotos, filho de Vetenos, sacerdote, chefe da sinagoga, filho de um chefe de sinagoga, neto de um chefe de sinagoga, construiu a sinagoga para ler a lei e ensinar os mandamentos que seus pais fundaram junto com os anciãos e Simônides. Notem que é quase que um cargo hereditário, né? Avô, filho, neto, todos eles líderes, chefes de uma sinagoga. Isso, portanto, remonta a pelo menos 200 anos antes de Jesus, né? Essa é a inscrição mais antiga, mas sinagogas existiam muito antes disso. Elas são encontradas em ruínas antes e depois de Jesus, em vários locais.
Essa aqui é do terceiro século depois na era cristã já, né? Essa aqui é uma outra sinagoga, do terceiro século. Essa aqui é uma sinagoga do primeiro século, contemporânea de Jesus. E o que está se vendo aí seja uma construção um pouco mais tarde, mas os alicerces são da época de Jesus. Essa aqui é a mais antiga sinagoga até hoje descoberta. Ela foi encontrada em Israel e datada pelos artefatos que foram achados nela ao século 3 antes de Cristo. E essa aqui eu achei interessante acrescentar, porque ela foi descoberta em 2016, portanto, recentemente, não faz muito tempo, 4 anos, e é interessante, particularmente interessante, porque ela foi encontrada na Galileia, que era a terra em que Jesus vivia. E ela foi datada justamente da época de Jesus. Ela deve ter sido construída no ano 20 da nossa era e deve ter sido destruída no ano 40, na Galileia, né? Então, é uma das sinagogas que provavelmente Jesus conheceu, porque os evangelhos dizem, no evangelho de Mateus, por exemplo, que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus ia de sinagoga em sinagoga, era o ambiente em que as pessoas se reuniam. Algumas iam ao templo, mas o templo, ao longo desses séculos, foi perdendo o seu poder por várias razões. Uma delas, não menos importante, é o fato de que quando o Império Grego assumiu aquela região ali, eles elegeram sacerdotes que não eram da linha sacerdotal. Então criaram-se sacerdotes políticos, sacerdotes que exploravam o povo, instrumentos dos conquistadores, dos exploradores estrangeiros. Então olhava-se para o templo com muita suspeita. Os sacerdotes tornaram-se uma elite de poucos, de privilegiados, de homens muito ricos, mas o povo mesmo se reunia para expressar a sua devoção nas sinagogas, e é nelas que Jesus ia com muita frequência, né? Um dos exemplos disso, registrado no Evangelho de Lucas, nós lemos lá: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. A sinagoga de Nazaré, onde Jesus foi criado e certamente onde ele esteve muitas vezes. Então, voltando ao que eu havia dito anteriormente, foi nesse ambiente que os fariseus se desenvolveram, essa seita judaica. Quem eram eles? Eram leigos, novamente, repito, não eram, majoritariamente, não eram sacerdotes, não eram levitas, majoritariamente, eles não eram ricos, eles eram classe média, intelectuais, estudiosos das escrituras sagradas. Nesse ambiente surgiram os famosos fariseus e se opuseram a Jesus muito radicalmente, como veremos aqui em poucos instantes. E nesses estudos das escrituras que eles fizeram, desde o exílio babilônico até os dias de Jesus, a pergunta mais frequente que se fazia é por que essa nação que Deus suscitou, essa era a crença judaica, né? Uma nação escolhida por Deus, com tantas promessas do próprio Deus, como é que essa nação foi parar no exílio? Deus não falha, o que aconteceu? E estudando os profetas, eles encontraram inúmeros textos, né? Estudando os livros sagrados, eles encontraram muitos textos dando razões para a nação estar nesse estado de humilhação, de decadência, de vergonha em que estava naquele momento. E por séculos já, né? Debaixo dos babilônios, depois debaixo dos persas, depois dos romanos, dos gregos, dos romanos. Era uma situação desesperadora. Por que estamos sofrendo isso? E leram nos profetas, por exemplo, em Jeremias, o que está aí exposto na tela.
Jeremias, antes do exílio, disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, não ouviram as minhas palavras. Qual é a causa de Israel estar sofrendo? O texto sugeriu para esses estudiosos, os fariseus, sugeriu que foi a desobediência às palavras de Deus. É interessante que o termo usado aí por Jeremias, a palavra que ele escolheu, é a palavra dabar. Dabar é palavra, a dabar de Deus. O povo desobedeceu, os líderes desobedeceram, os sacerdotes desobedeceram a dabar de Deus. E que dabar é essa? Que palavra de Deus é essa? É digno de nota que essa mesma palavra ocorre quando Deus dá os 10 mandamentos. Logo no início, no capítulo 20, no primeiro verso, é dito assim: Então falou Deus todas estas palavras. E aí o termo é novamente dabar, dabarim, plural. Né? E logo depois, dizendo quais palavras? Ele começa a apresentar os 10 mandamentos. Né? Então, a desobediência que o povo cometeu foi fundamentalmente uma desobediência aos mandamentos, né? Aos 10 mandamentos da lei de Deus. E os fariseus, então, ansiosos por não caírem no mesmo erro, começaram a promover a obediência à lei de Deus. Isso era para eles um objetivo primordial e característico de todos os seus esforços. E eu queria mencionar aqui o sábio Flávio Joséfo, que viveu também nessa época. Ele nasceu poucos anos depois da morte de Jesus. Ele conviveu com fariseus. Há quem diga pelos seus escritos que ele também era um fariseu. Era um historiador, produziu uma obra monumental de muitos volumes sobre a história dos judeus, as práticas judaicas, as guerras dos judeus. E em um dos seus livros, chamado Antiguidades dos Judeus, ele faz menção dos fariseus. Ele diz assim: os fariseus acreditam que haverá recompensas ou punições conforme tenham vivido de modo virtuoso ou vicioso nesta vida. Essa era uma das crenças básicas dos fariseus. Eles criam que se a pessoa obedecesse a Deus, ela teria uma boa recompensa. E se ela desobedecesse, ela teria uma má recompensa. A teologia dos fariseus era, portanto, uma teologia retributiva, uma teologia de um Deus que retribuía conforme o merecimento. Essa era a crença fundamental dos fariseus. E a gente vai ver em outro momento, um outro encontro nosso, que Paulo, que era também um fariseu, ele se orgulhava de ser um fariseu, um líder dos fariseus, o apóstolo Paulo, ele vai contra essa teologia retributiva. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Mas os fariseus criam nisso. Flávio Joséfos continua dizendo e que por essa razão os fariseus impuseram ao povo um grande número de observâncias herdadas dos seus pais, que não estão escritas nas leis de Moisés. O que eles fizeram? Bom, já que nós estamos sofrendo por desobediência, então vamos promover a obediência. E para não corrermos nenhum risco, vamos ser obedientes nos mínimos detalhes. E eles pegaram os 10 mandamentos e outros mandamentos que estão no texto sagrado e começaram a interpretá-los como é que eles deveriam ser obedecidos. E desse modo foram criando regras e mais regras e mais regras, centenas de regras, e impuseram sobre o povo. Era esse o ambiente que Jesus encontrou quando iniciou o seu ministério. Um povo debaixo de um fardo pesadíssimo de regras
impostas pela seita dos fariseus. E essa menção que Joséfo faz também é digna de nota aqui, de que eles tinham, além do texto da Torá escrita, eles tinham a Torá oral, que era a tradição dos seus pais, que eles iam acumulando, né, as regras sobre regras, transmitindo de geração para geração, e davam para essa tradição oral, para essa lei oral, muito mais valor do que para a lei escrita. Nós não temos esse texto, se eles tinham isso por escrito na época deles. Era uma tradição oral, como eu já disse. Não sei se eles colocaram nesses dias por escrito, mas no ano 200 aproximadamente da nossa era, essas normas dos fariseus foram colocadas por escrito. E nós a conhecemos como Mishnah. O Mishnah é um texto que os judeus preservam e veneram até hoje, e que reflete, se não as palavras exatas, reflete pelo menos o espírito dos fariseus daquela época. As regras com as quais eles estavam preocupados e às quais davam extrema importância. E alguns exemplos dessas regras a gente vai considerar hoje rapidamente. Antes disso, aqui está a página do Talmud, que é um texto sagrado para os judeus devotos, praticantes, né? Vocês percebem que tem aí nessa página várias seções. A seção rosa, a letra A, contém o Mishnah, que são esses escritos mais antigos que foram compilados lá por volta do ano 200 da nossa era, né? Mas o Mishnah, ele interpreta os mandamentos de Deus, é uma interpretação dos mandamentos de Deus. Mas depois, outros, mais tarde, interpretaram o Mishnah. Por exemplo, o Guemará, essa seção B, em amarelo, é uma interpretação do Mishnah e criou regras novas. O Mishnah cria regras para se obedecer com fidelidade, segundo eles, os 10 mandamentos, e o Guemará é uma ampliação dessas regras, né, nos seus mínimos detalhes. Mas elas não são as únicas. Vários rabis importantes, influentes, também interpretaram essas leis e acrescentaram novas normas. Um dos mais importantes é o Rabi Shlomo Yitzhak, em português seria Salomão Isaac, né? E a abreviação, as primeiras letras de cada um desses três nomes dá a palavra Rashi, ele é conhecido como Rashi. O Rabi Rashi também escreveu muitas coisas e até hoje ele é consultado para resolver dilemas de como ser fiel a Deus, né? Além de Rashi, o Tosfot, que é uma série de comentários escritos por vários outros interpretando os escritos de Rashi. Notem que quanto mais próximo de nós vamos chegando, as normas vão se multiplicando, né? E existem muitos outros, e esse conjunto todo é o que hoje se chama de Talmud. Não há, naturalmente, nenhum mal em se interpretar, como o judeu devoto faz, não há nenhum mal em interpretar os escritos da antiguidade. Nós também temos o dever de fazer isso. Interpretar o que lemos, né? Qualquer que seja o texto que nós lemos, um livro, um jornal, o processo de leitura é um processo interpretativo. Mas o problema dos fariseus é que eles tornaram a interpretação deles uma norma divina e obrigavam o povo a obedecer a essas normas que eram criadas por eles. E contra essa atitude, contra essa postura, Jesus se voltou. Um dos exemplos disso tem que ver com a guarda do sábado, porque um dos mandamentos, por exemplo, fala do sábado, né? Os judeus eram muito zelosos em guardar o sábado, os fariseus muito mais. O quarto mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. O mandamento é simples. E ele não diz como guardar esse dia santo. Ele fala que esse dia deve ser respeitado, mas não fala como. Parece que o texto bíblico, o texto dos 10 mandamentos,
deixou para cada um a liberdade de como repousar nesse dia, de como dedicar esse dia a Deus e ao próximo. Isso ficou livre ao critério de cada um. Mas os fariseus, zelosos que eram, disseram, mas espera um pouquinho, nós não podemos fazer nenhuma obra. O que que nós queremos dizer? O que a lei quer dizer por obra? E eles então começaram a definir o que seriam as obras que não podem ser feitas no sábado, coisa que os 10 mandamentos não falam, mas eles fizeram. O que que eu não posso fazer no sábado? E é essa obra, melacá, plural, melacote, as obras proibidas. Né? Por exemplo, são centenas, né? Mas uma coisa que se fazia naquela época, lembram-se que não havia botões naquela época, né? As roupas não eram abotoadas, elas eram amarradas, tinha que se fazer um nó. Mas fazer um nó não é uma obra? Seria o que podemos fazer no sábado ou não podemos fazer no sábado? Pergunta dos fariseus. E eles criaram normas sobre isso. Não sabemos exatamente qual é a norma que eles criaram lá, mas se nós formos para a Mishnah, que foi uma preservação do espírito dos fariseus, a gente vai encontrar lá a norma. Né? O Mishnah diz o seguinte: seguem os nós pelos quais alguém se torna culpado. O nó dos condutores de camelos, feito na argola, e o nó dos marinheiros, feito na proa de um navio. Assim como alguém se torna culpado por amarrá-los, também se torna culpado por desamarrá-los. Então, se fosse um nó para amarrar camelo ou um nó para amarrar uma embarcação, esse nó não podia ser feito no sábado. Isso lá no Mishnah, né? Começo do segundo século, portanto, ano 100, final do 100 e alguma coisa. Né? Transportar coisas. Claro que isso era uma obra que não, o judeu jamais sonharia em fazer isso, transportar coisas no dia sagrado. Não se transporta peso, mas vamos deixar isso mais claro, disseram os fariseus. O que que nós podemos transportar? O que que não podemos transportar? Vamos detalhar isso para não correr o risco de ninguém transgredir os 10 mandamentos. E eles foram multiplicando regras. Notem o que disse o Mishnah, pensando na seguinte situação. Digamos que você está dentro da sua casa e passa um mendigo na rua e você quer dar alguma coisa para ele. Isso é carregar um fardo no dia de sábado ou não? Isso seria transgressão do sábado? Olhem o nível dos problemas, das preocupações dos fariseus nos dias de Jesus. O que fazemos? Podemos pegar um prato e passar pela janela ou pela porta e entregar? Não é carregar fardo isso? Não seria transgressão do dia santo? Olha o que diz o Mishnah. Um mendigo está fora e o dono da casa está dentro. O mendigo passa a mão para dentro da casa e coloca algo nas mãos do dono da casa. Ou ele tira algo da mão do dono da casa e puxa de volta. Nesse caso, o mendigo é culpado, mas o dono da casa é inocente. Outra situação. Se o dono da casa passa a mão para fora e põe algo nas mãos do mendigo, ou tira algo da mão do mendigo e traz para dentro de casa, o dono da casa é culpado e o mendigo inocente. Terceira situação. Se o mendigo estende a mão para dentro da casa e o dono da casa tira algo dela, ou coloca algo nela que é trazido para fora pelo mendigo, ambos estão livres. E a quarta situação, se o dono da casa estende a mão para fora e o mendigo tira algo dela, ou coloca algo nela que é trazido para dentro pelo dono da casa, os dois ficam livres. Notem o nível de detalhamento a que os fariseus desceram na sua preocupação em como não fazer nenhuma obra, não carregar nenhum peso no dia de sábado. Então, alguns chegavam ao extremo de não carregar alfinete na roupa, não carregar lenço no bolso, porque isso seria carregar fardo, né? Seria transgressão do sábado.
Eles tinham uma multitude de tradições que tornavam a lei de Deus quase que obscurecida, porque ficava debaixo, os dez mandamentos ficavam debaixo desse amontoado, dessa multidão, dessa multiplicidade de normas, de regras que eles criaram. Os sacerdotes, quando o templo foi reconstruído, embora não tivessem muito poder, eles tinham alguma influência. E eles eram contra os fariseus, eles eram um dos inimigos dos fariseus. Os sacerdotes constituíam uma classe de elite, né, rica, poderosa economicamente, porque viviam da arrecadação, da receita que o templo obtinha, né? Eles eram praticamente os banqueiros da época, né? O câmbio de de moedas internacionais era feito no templo, era feito no templo. E eles formavam uma outra seita, uma outra classe, uma outra filosofia judaica, conhecida como a seita dos saduceus. Os saduceus não aceitavam as tradições orais, os saduceus aceitavam apenas e tão somente a Torá escrita. Joséfo, novamente, leio aqui um trecho dele, diz sobre essas duas seitas o seguinte: com relação a essas coisas, grandes disputas e diferenças surgiram entre eles. Enquanto os saduceus não conseguiam persuadir senão os ricos e não tinham a adesão da população, os fariseus tinham a multidão do seu lado. Esse livro foi escrito por um judeu moderno, um judeu conservador, chamado Efraim Palvanov, e ele fala de como é que é a situação hoje no judaísmo, dentro do judaísmo, em relação ao Talmud, em relação a essas regras que foram sendo acumuladas desde lá do primeiro século até os nossos dias, né? Ele diz assim: muitos rejeitaram o Talmud, começando com os antigos saduceus, mais tarde os caraítas, que alguns consideram ser descendentes espirituais dos saduceus, bem como os samaritanos e muitos judeus modernos, sejam seculares ou reformistas. Notem, ele fala que considerar essa tradição oral, que hoje está no Talmud, não é uma coisa unânime entre os judeus, né? Muitos judeus não aceitam essas tradições, porque elas são um acréscimo à lei de Deus, e muitos acreditam que isso não tem a origem divina, mas apenas humana. E ele continua dizendo o seguinte: esses grupos afirmam que ou nunca existiu uma tradição oral, ou uma lei oral, ou então que a tradição é inteiramente feita pelo homem sem base divina. Enquanto isso, mesmo no mundo judaico ortodoxo, existem aqueles que não têm certeza do que o Talmud realmente é e como os seus ensinamentos devem ser considerados. Então, essa é uma dúvida, essa é uma questão que afeta os próprios judeus. Não é uma coisa uma crítica de fora para dentro, mas é uma crítica interna que já havia desde lá dos mais remotos séculos, né? A disputa entre judeus e saduceus, ela permanece até hoje. Aqueles que ressaltam a primazia da lei de Deus, os 10 mandamentos, e aqueles que ressaltam a primazia da interpretação feita pela tradição sobre esses 10 mandamentos. Um outro exemplo que eu acho que ajuda bastante a compreensão do tema de hoje. O texto bíblico, o texto da lei de Deus, lá em Levítico, diz assim, aqui não os 10 mandamentos, mas já uma ampliação dessa lei no próprio texto bíblico, em Levítico, é dito assim: todo aquele em quem tocar o que tem corrimento, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde.
Essa aqui é uma prescrição bíblica, né? E que se alguém tocasse em uma outra pessoa que tivesse um corrimento, um sangramento, ela deveria ser considerada impura e deveria lavar-se, lavar as suas mãos com água. Os fariseus, naturalmente, pegando essa instrução bíblica, disseram: bom, aqui fala para lavar as mãos, mas vamos tomar cuidados mais cuidadosos ainda para nós não corrermos risco, para não incorrermos numa nova desgraça, para restaurarmos a glória da nossa nação. Vamos lavar muito mais do que apenas as mãos. E eles faziam cerimônias de lavagem o tempo todo, né? Notem o que diz o Mishnah: um reviite de água, que é a quantidade de água com que se pode começar essa cerimônia do lavar das mãos, pode ser usado por uma ou duas pessoas. A quantidade mínima é um reviite. E quanto que é essa quantidade mínima? Um reviite equivale mais ou menos a meia xícara de água. Meia xícara de água, diz a norma aí do Mishnah, é suficiente para começar a lavar as mãos de duas pessoas, no máximo duas. Mas, obviamente, se for por uma razão de higiene, não dá para lavar a mão de nenhuma, né? Meia xícara de água não lava coisa nenhuma. Mas era a cerimônia que era importante, não era a higiene. Era lavar, porque a lei de Deus diz para lavar, então vamos lavar. O que importa é a cerimônia, não é o que ela objetiva. É como se alguém. Eu dei riso também que sozinho no começo dessa pandemia, porque uma pessoa, uma americana, foi ao shopping center, foi um supermercado, usando máscara, porque a lei obrigava que ela usasse máscara, mas ela fez um buraco na máscara, no nariz e na boca. E o pessoal se aproximou dela, questionando aquela atitude, e ela disse: não, é que assim eu respiro melhor, né? Então ela estava cumprindo a lei, ela estava usando a máscara, né? Mas sem nenhuma eficiência. O objetivo era só cumprir a lei, mas ela não estava cumprindo o espírito da lei, e era proteger a si própria e proteger as outras pessoas de contaminação pelo coronavírus. Isso é muito parecido com o que os fariseus faziam. Eles não estavam preocupados com o espírito da lei, eles estavam preocupados com a letra, em cumprir a lei. Então, meia xícara dá para lavar a mão de dois. E havia aqueles que lavavam as mãos, faziam a cerimônia sem água, mas faziam a cerimônia, porque estavam assim cumprindo a norma farisaica, né? Outra norminha, outra regrinha antiga, dessa época lá remota: não se podem usar pedaços de um vaso quebrado, o fundo quebrado de um grande jarro, ou a tampa de um barril, mesmo que eles pudessem reter água, pois nenhum desses itens são considerados apropriados para a cerimônia do lavar das mãos, né? Notem que eles descem ao detalhe da vasilha que deve ser usada, né? Lavar a mão tornou-se menos importante. O que é importante é a vasilha. Qual vasilha que é própria? Bom, essa é própria, essa não é própria. Se a vasilha, mesmo que retiver água, estiver quebrada, não serve. Regrinhas sobre regrinhas. Isso tornou a religião sem espírito, uma religião seca, árida, uma religião pesada, porque se fazia por obrigação, sem uma motivação real que viesse da alma e tivesse um sentido, né? Os discípulos de Jesus foram criticados porque não lavavam as mãos, né? O Evangelho de Mateus diz o seguinte, que então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? É interessante que eles dizem isso, né? Eles achavam que os discípulos estavam transgredindo a lei de Deus? Não. A tradição dos anciãos. Era a tradição dos fariseus. E olha a resposta que Jesus deu para eles. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo:
honra teu pai e a tua mãe. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Os fariseus tinham uma tradição, e ela dizia respeito a esse mandamento da lei de Deus, que é honra teu pai e a tua mãe. Esse é o mandamento dos 10 mandamentos. Mas eles inventaram uma tradição, e dizia o seguinte: bom, se eu dedicar todos os meus bens a Deus, eu estou livre de usar os meus bens para sustentar o meu pai e a minha mãe. Então o fariseu dizia assim: olha, eu dediquei todas as minhas coisas a Deus, portanto, papai e mamãe pode passar fome, e eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, porque não é meu mais o que eu tenho, é tudo de Deus. Mas quem usava, certamente, era o fariseu, né? Era uma maneira de eles continuarem sendo egoístas e justificarem isso com uma tradição religiosa. E Jesus continua falando com eles: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, tradições humanas criadas para justificar a natureza egocêntrica que nós naturalmente temos. Jesus, ao frequentar as sinagogas, ele se contrapunha a essa tradição dos fariseus. E nos seus auditórios, as pessoas que o ouviam, muitos eram fariseus. Um exemplo está em Mateus 12. E partindo dali, chegou Jesus à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, uma mão aleijada, encolhida, né? E eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo: é lícito curar no dia do sábado? Eles queriam colocar Jesus numa saia justa, né? E ali estava o homem aleijado, com a mão aleijada, e Jesus tinha curado tantas pessoas, eles ficaram perguntando: peraí, será que ele vai curar? Hoje é sábado. Ele vai curar no sábado? Curar no sábado não é fazer uma obra, não é transgredir a lei de Deus? E Jesus respondeu o seguinte para eles: qual dentre vós será o homem, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair na cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer bem no dia de sábado, nos sábados. E então, disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E a sua mão ficou sã, como também era a outra. E os fariseus, tendo saído dali, da sinagoga, formaram conselho contra Jesus para o matarem. Que mentalidade impressionante desses homens, não é? Jesus cura uma pessoa, e isso deveria ser motivo de alegria, né? Imagine uma pessoa que está lá sofrendo por tanto tempo, de repente é restaurada, pode ter uma vida útil novamente, pode trabalhar, pode ter felicidade, ser feliz novamente. Era motivo de alegria para todo mundo. Mas eles estavam incomodados porque as suas tradições não haviam sido respeitadas. Eles não estavam felizes porque alguém estava bem. Eles estavam infelizes porque as suas normas não foram acatadas, não foram levadas em consideração. Estavam dispostos a matar Jesus por essa razão, por ter feito um bem, um benefício, né, no dia de sábado. É digno de nota que, em momento nenhum, Jesus se contrapõe à lei de Deus.
todas as coisas que Jesus fala é contra as interpretações que os fariseus faziam da lei de Deus. São duas coisas diferentes. A lei de Deus é uma coisa, a interpretação dos fariseus era outra, bem diferente. Então, para os fariseus, Jesus estava transgredindo a lei. Mas para Jesus, ele estava mostrando o verdadeiro significado da lei. E ele disse: é lícito no sábado fazer o bem. O sábado é para isso. Ele falar com seus discípulos, ele disse o seguinte: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas que vos disserem que observeis, observai-as, fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem mover esses fardos pesados. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. E amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, eles amam as saudações nas praças, eles amam serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, que significa mestre, mestre. Eles gostavam de ser bajulados pela população. Isso fazia bem para o ego deles. E Jesus disse: não é assim. Quando Jesus, lá na margem do Mar da Galileia, subiu ao monte, ele estava usando uma imagem que remontava, que relembrava quando Moisés também subiu ao monte. Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos da lei de Deus. E agora Jesus sobe ao monte, ali na margem do Mar da Galileia, para fazer o seu famoso Sermão do Monte. E ele fala sobre a lei. Ele vai dizer qual é o sentido da lei. Nós não temos tempo aqui para mencionar tudo que ele falou, mas eu destaco esse contraste que ele faz. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Vocês ouviram, os antigos disseram isso. Onde que está escrito isso, não matarás? Claro que é um dos 10 mandamentos também, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, e qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Notem que ele não fala que o mandamento foi abolido. Agora, matar está liberado. Pode fazer o que bem entenda. Não. Ele dá um significado mais profundo ao mandamento. Se nós sentimos ódio por uma pessoa, nós já estamos matando essa pessoa de certo modo. Ele contrasta aí uma obediência formal com uma obediência de coração. Ele contrasta atitude com mero comportamento. Portanto, continua ele, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai-te, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Novamente, ele está aí contrastando uma religião de cerimônias com uma religião viva, de ética verdadeira, genuína, legítima. Se você vai na igreja para oferecer alguma coisa, leva a tua oferta, mas não tem os seus relacionamentos resolvidos, não adianta dar oferta na igreja, não adianta participar de uma religião, não adianta ter o aplauso dos seus colegas de culto. Você tem que resolver os seus relacionamentos. A lei de Deus tem que ver com como eu trato as pessoas. Volta, deixa, para tudo que está fazendo, para a cerimônia. Resolve primeiro o teu problema com o teu irmão. E aí você volta para a cerimônia. Aí você volta para trazer a sua oferta.
Os apóstolos, os discípulos de Jesus, entenderam muito bem esse ensino. A religião que Jesus ensinava não era uma religião de cerimônias, não era de isso pode, isso não pode, aquilo pode, isso não pode, fazer por fazer, fazer por obrigação. A religião que Jesus propõe é de seguir o espírito da lei. Cada mandamento de Deus tem um propósito implícito, não é usar a máscara com um buraco no nariz e na boca. É usar a máscara porque ela tem um propósito. E fazer aquilo porque eu estou convicto de que é bom. Eu estou convicto de que vai ser um benefício para mim e para os outros. Cada mandamento, estudado separadamente, ele tem um propósito que é edificar as pessoas. Busca a felicidade, o bem-estar do indivíduo e da sociedade. Os apóstolos entenderam bem isso. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da Galácia, na sua carta aos Gálatas, ele disse o seguinte: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, e a palavra é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu fizer qualquer coisa religiosa, e essa é, em essência, a mensagem de Jesus, se eu fizer qualquer coisa religiosa, por mais estrita que seja a minha obediência, eu posso ser mais fariseu do que os fariseus, obediente no pé da letra, mas se eu não tiver amor, se eu não fizer aquilo pelo motivo correto, a minha religião não vale nada. Porque a lei toda, a lei de Deus, ela se resume em amar ao próximo. Essa é a religião de Jesus. E é por isso que ele foi tão influente nos seus dias e continua até os dias de hoje. Porque ele mostrou uma coisa diferente de tudo que as pessoas conheciam, de tudo que as pessoas viam, de tudo que as pessoas experimentavam, de uma religião árida, mesmo asquerosa, porque só impunha fardos e não trazia vida, não trazia o frescor da camaradagem, da bondade, da fraternidade, não trazia o frescor do amor verdadeiro que brota do coração. Por isso Jesus foi tão influente. Se essa mensagem de Jesus hoje fosse aceita, e nós transformássemos o amor como norma de vida, a sociedade seria outra, com certeza, né? Nós não teríamos que nos proteger tanto. Nós não precisaríamos mais de tantos contratos, de tantas testemunhas, de tantos carimbos, de tanto reconhecimento de firma, e nem com isso as pessoas honram a sua palavra, porque elas honram enquanto é conveniente, depois que não é mais, elas causam prejuízo para os outros, não estão preocupadas com o dano que causam para os outros, né? A nossa sociedade precisa dessa mensagem, a meu ver, independentemente da religião de quem quer que seja. A mensagem do amor, ela é universal, ela transcende as fronteiras, os muros denominacionais, os muros das religiões instituídas, formais. O amor é uma coisa que pode ser promovido no mundo inteiro, e eu espero que essas nossas conversas contribuam para isso.